Próximo. Cuida. Em um trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo, em horas, necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de quanto? Olha só, minha gente, vamos pensar comigo aqui. Quanto tempo vai demorar para o automóvel alcançar o caminhão? O que é que está acontecendo nesse problema? Eu vou fazer essa questão de duas formas diferentes para a gente começar a treinar alguns tipos de raciocínios. Porque o grande lance é ter a parada do repertório de questões. Quanto mais questões diferentes você faz, né, melhor você vai ficando nos assuntos. Aí, veja, o esquema é o seguinte, temos a estrada, fazer aqui o eixo dos espaços, aí a gente tem o caminhão e o carro, né? Tá. O carro está atrás, não é isso? O carro está atrás e o caminhão está aqui na frente. Eu só mudo o tamanho. E aqui está o caminhão. A distância entre o carro e o caminhão, a questão falou que era de quantos quilômetros? 60 quilômetros. O carro está com a velocidade de quanto? Vamos chamar de A e B, tá bom? A e B. Qual a velocidade do A que está atrás? 80 km por hora. E qual a velocidade do B que está na frente? 60 km por hora. Só isso. Aí ele vem e pergunta em quanto tempo vai acontecer o encontro. Duas opções para você responder esse tipo de problema. A primeira forma da gente fazer vai ser pelas funções horárias. Por funções horárias. Como os dois estão em movimentos uniformes, em movimento uniforme, eu vou usar sorvete, né? Do A, ficar S igual a SO mais VOT. Então, o SA vai ficar a posição inicial dele, quanto que é? Aí você vai fazer o seguinte, considere que aqui é o marco zero. Se esse ponto é o ponto zero, que ponto seria esse aqui que o caminhão se encontra? 60. Lembrando que eu estou considerando o ponto material, o tamanho deles é desprezível, tá? Beleza. Então, o A começou da posição 0, a velocidade inicial, velocidade dele é 80 vezes T. E o B, S igual a SO mais VT também. Né? VT, não tem para que esse VO aqui, que é constante. Portanto, a posição do B vai ficar igual a 60 mais 60T, não é isso, gente? Não é isso? Acelerado, mesmo esquema, só que um vai ficar sorvete e outro sorvetão. E a gente já está ligado que no encontro dos móveis, você iguala as funções horárias. Então, no encontro dos móveis, você vai igualar a função horária do A com a função horária do B. Então, vai ficar 80T igual a 60 mais 60T. Aí, quem tem T vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Vai ficar 20T. Peraí, deixa eu ajeitar para não ficar confuso. 80T menos 60T igual a 60. Então, 20T igual a 60. Corta, corta. O T deu igual a quanto? 3. Não é isso? 3. 3 horas, né? É quilômetros por hora. Então, 3 horas é a resposta. Essa é a primeira... Oi. Velocidade relativa? É isso mesmo. É a próxima maneira de responder que eu vou mostrar aqui. Qual é a outra maneira de você fazer esse mesmo probleminha? Deixa eu diminuir aqui o espaço utilizado para ficar na mesma página. A outra forma de fazer essa mesma questão, opção 2,
é por velocidade relativa. Quando eu digo velocidade relativa, é até estranho para quem lembra que toda velocidade é relativa. Toda velocidade é relativa. Só que quando a gente fala assim, ó, o carro está com velocidade de 60 km por hora, nós estamos utilizando um referencial implícito, que é o solo. Quando eu digo que esse cara está com 80 km por hora, ele está com 80 km por hora em relação ao solo. E este cara está com 60 km por hora também em relação ao solo. Primeira lição que a gente tem que aprender aqui. Só dá para resolver se adotarmos o mesmo referencial para os dois móveis. E neste caso fizemos isso. Nós adotamos o referencial solo. E a velocidade do carro A em relação ao solo é 80. E a velocidade do carro B em relação ao solo é 60. Nada impede de mudarmos o referencial dos dois. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai adotar o carro B como referencial. Se eu adoto o carro B como referencial, qual a velocidade dele? 0. A velocidade do carro B em relação a ele mesmo é 0. E qual seria a velocidade do carro A em relação ao carro B? Ó, a velocidade do carro B em relação a ele mesmo é 0. E a velocidade do carro A em relação ao carro B, quanto que é? 20. É óbvio que se eu considero que esse cara está parado, o efeito de aproximação dele é de 20 km por hora. Deixa eu explicar melhor. Uma hora depois, esse cara vai ter andado quantos quilômetros? 60. E uma hora depois, esse cara vai ter andado quantos quilômetros? 80. Um andou 60, o outro andou 80. Eles ficaram um pouco mais próximos do que antes. Quanto mais próximo? 20. Então, eles se aproximaram 20 quilômetros depois de uma hora. Então, a velocidade relativa entre eles é de 20 km por hora. Ou seja, é só subtrair esses dois valores. Mas eu quero explicar a ideia do porquê. A velocidade de aproximação entre eles é de 20 km por hora. Certo? Ficou claro para vocês? Então, se esse cara tem 20 km por hora, em relação ao carro B, eu poderia dizer que a velocidade relativa entre eles é de 20 km por hora. E qual é a distância que tem que ser percorrida para que um encontro aconteça? Cuidado nessa pergunta. Tudo bem, vocês vão dizer 60. Mas isso um em relação ao outro. Porque a distância em relação ao solo não vai ser 60. Afinal de contas, se são 3 horas para que um encontro aconteça, 3 horas depois esse cara andou quantos quilômetros? 180. E esse cara andou quanto? 240. Eles chegaram junto lá. Imagina aqui uma reta. Olha só, imagina aqui uma reta. Esse estava no 0, esse estava no 60. 3 horas depois, o cara que estava aqui vai chegar nessa posição. 3 horas depois, o cara que estava aqui vai chegar na mesma posição. De forma que esse andou 240, foi? 240 quilômetros. E esse de baixo andou 180 quilômetros. Só que o que importa é que o A andou 60 quilômetros a mais do que o B. Que é justamente essa distância inicial entre eles para poder compensar. Ficou claro? Pois bem, a distância relativa que é 60. Relativa um em relação ao outro. Por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes as questões perguntam qual a distância que o A percorreu em relação ao solo. Neste caso, a resposta seria 240. Qual a distância que o B percorreu em relação ao solo? Nesse caso, a resposta seria 180. Mas qual a distância relativa entre eles? Dificilmente a questão pergunta. Isso é uma técnica que estamos usando. Tá? Então, a velocidade relativa é 20, a distância relativa é 60, e para descobrir o tempo é só usar a fórmula de velocidade média. Aqui cabe uma observação muito importante. Veja que velocidade relativa faz sentido, distância relativa faz, mas tempo relativo não faz sentido. Porque o tempo para tal
época era senhor absoluto. O tempo só admitiu relatividade em Albert Einstein. Para tanto, o tempo é absoluto, senhor absoluto. Então, não importa o referencial da percepção, o tempo é o mesmo, independente do referencial. Este era um princípio básico da mecânica clássica. O tempo é o mesmo, independente do referencial adotado. Então, a gente vai passar o ensino médio inteiro, que vocês já passaram, no caso, vai passar o curso inteiro admitindo a ideia de que o tempo é senhor absoluto. Tá? Se alguém for enveredar lá para o mundo da física, ou sei lá como for, ou pela apenas curiosidade mesmo, vai ver que o tempo já não é tão absoluto assim. Pois bem, aí vamos jogar a fórmula agora de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Como a gente quer saber o tempo é a distância pela velocidade, a distância é 60, a velocidade é 20 e tem que dar o mesmo valor de antes, 3 horas do mesmo jeito. É claro que na minha concepção, acho que é de vocês também, essa forma 2 de resolver é mais legal. Tá bom? É mais simples.